Bom, este é um exemplo de um sistema linear que eu vou utilizar para explicar para vocês sobre como é a aplicação do método de eliminação de Gauss com pivotamento parcial. Então, relembrando rapidamente, o método de eliminação de Gauss consiste basicamente de 3 etapas básicas. A primeira etapa é aquela em que nós informamos a matriz que representa o sistema, neste caso uma matriz estendida. O segundo passo é aquele que eu chamo aqui de cálculo das etapas, que consiste basicamente da realização do pivotamento parcial e do cálculo das novas linhas, em que nós vamos zerar os elementos que estão abaixo da diagonal principal da matriz de coeficientes dessa matriz. Desse sistema, melhor dizendo. E o terceiro passo é a realização da retrosubstituição, que nós utilizamos para encontrar as variáveis, os valores das variáveis, ou seja, o resultado do sistema. Vamos ao primeiro passo, então, que é o passo da informação da matriz estendida. A matriz estendida, lembre-se, pode ser construída juntando-se a matriz de coeficientes e a matriz de termos independentes do sistema. Uma vez que eu tenho essa matriz estendida, nós então podemos passar para o segundo passo, que é o cálculo das etapas. Começamos pela etapa 1, cujo objetivo é zerar os elementos que estão abaixo da diagonal principal na primeira coluna. Partimos inicialmente para o pivotamento parcial. Observem que o candidato a pivô que nós temos está na primeira linha. Lembre-se de que, se eu estou calculando a etapa 1, o pivô ele deve estar na primeira linha. Lembre-se também de que o pivô está sempre na diagonal principal da matriz de coeficientes do sistema. Bom, o nosso candidato a pivô é o número 3. Agora, no pivotamento parcial, nós devemos garantir que nós temos o maior elemento da coluna sempre como pivô, analisando os valores sempre em módulo. Percebemos então que nesse caso, o número menos 4 que está na linha 3 em módulo, ou seja, 4, é maior do que o candidato inicial que nós temos. Nesse caso, nós fazemos a inversão da primeira com a terceira linha para realizar o pivotamento parcial dessa matriz, garantindo o maior valor assim para o pivô. Então, nesse caso, o nosso pivô fica sendo menos 4. De posse disso, a gente pode então estabelecer as relações para que nós possamos eliminar os valores na primeira coluna. Ou seja, nós queremos aqui eliminar na segunda linha o número 2 e na terceira linha o número 3. As relações ficam, portanto, para a linha 2, L2 recebe ela mesma menos o número que nós queremos eliminar, que é o 2, sobre o pivô, que é menos 4, vezes a linha do pivô, que é a primeira linha. A linha 3 fica L3 igual a ela mesma, menos o número que nós queremos eliminar, que neste caso é o 3, sobre o pivô, que é menos 4, vezes a linha do pivô, que é 1. Aplicando essas operações, nós ficamos com a seguinte matriz, levando em conta aí que na linha L2, a constante que multiplica a linha do pivô pode ser substituída simplesmente por mais meio, fazendo ali a simplificação da fração. Então, a conta fica assim. E na terceira, menos com menos fica mais, e a constante que multiplica a linha do pivô é mais 3/4, portanto. Então, este é o resultado da conta que nós temos para a segunda e para a terceira linha. Ao se fazer essa conta, rapidamente utilizando uma calculadora, por exemplo, nós ficamos com o seguinte resultado. A minha preferência aqui é por utilizar 3 casas decimais nesse caso. Então, é um valor arbitrado. Estou utilizando 3 casas decimais como precisão. Nesse caso aqui, eu não estou indicando as casas além do último algarismo, que são iguais a 0, simplesmente por conveniência de espaço. Bom, feito isso, finalizamos a primeira etapa e notem que o objetivo foi atingido, ou seja, o objetivo da primeira etapa é eliminar os valores que estão na primeira coluna. Note que abaixo do elemento da diagonal principal,
lembre-se que diagonal principal refere-se apenas à matriz de coeficientes do sistema. Todos os valores são iguais a zero, como nós queríamos. Feito isso, então, partimos para a etapa 2. Então, na etapa 2, o objetivo é eliminar na segunda coluna. Então, nesse caso, nós devemos eliminar o elemento que está abaixo da diagonal principal da segunda coluna. Procedemos da mesma forma, inicialmente para o pivotamento parcial. Bom, no pivotamento parcial, nós notamos que o candidato a pivô é o menos meio. Lembre-se que é o elemento que está sempre na diagonal principal da matriz de coeficientes do sistema. Como a etapa é 2, ele então está na diagonal, além de estar na diagonal principal, também está na segunda linha. Então esse é o nosso candidato a pivô, menos meio. Agora, observando a restrição associada ao pivotamento parcial, de que eu devo garantir que o maior elemento da coluna que nós estamos analisando precisa estar na posição de pivô, nós verificamos, portanto, que 1,75, que é o número que está na terceira linha, é maior do que o meio em módulo. Então, nesse caso, nós devemos fazer uma inversão dessas duas linhas. Então, a matriz final fica da seguinte forma. Lembra que, nesse caso, a primeira linha ela não entra na análise. Afinal de contas, ela não tem zero na primeira posição, ou seja, na primeira coluna, e, portanto, não é aquela apropriada para a gente poder analisar. A gente sempre analisa da linha do candidato do pivô para baixo, nesse caso, porque a gente está falando de matrizes triangulares inferiores. Então, o pivô fica sendo 1,75, elemento da segunda linha, que é a linha do pivô. Repare então que com isso, uma vez que identificamos o pivô, podemos partir para o cálculo das linhas. Neste caso, em que o sistema tem apenas 3 linhas, nós só temos mais um valor para poder zerar, que é o menos meio, que está na terceira linha. Então isso quer dizer que eu só tenho mais o cálculo de uma linha para realizar, que é a linha 3. A relação que vai fornecer o resultado para a gente é, portanto, L3 recebe ela mesma, menos o elemento que eu quero eliminar, que é menos meio, dividido pelo pivô, que é 1,75, vezes a linha do pivô, que é, nesse caso, linha 2. Lembre-se de que, se eu estou na etapa 2, a linha do pivô é a linha 2. Aplicando isso, então, na matriz, nós ficamos com o seguinte resultado. Importante observar que na primeira e na segunda linha, eu não preciso fazer qualquer modificação. Então, nesse caso, eu simplesmente repito os valores. E aplico a operação para a linha 3 agora. Para cada elemento das colunas que compõem a linha 3. E aí ficamos com o seguinte resultado. Essa conta pode ser feita rapidamente utilizando uma calculadora, e aí nós ficamos com o seguinte resultado de matriz ao final da etapa 2. Lembre-se de que o objetivo no final da etapa 2 era eliminar os elementos que fossem necessários na segunda coluna. E aqui está o resultado que nós chegamos, mais uma vez, utilizando 3 algarismos após a vírgula, de maneira arbitrária. Nesse caso, reparem, portanto, que se eu tiro aqui a parte de termos independentes da matriz estendida, analisando, portanto, só a parte de termos de coeficientes do sistema, identificando quem é aqui a diagonal principal dessa segunda parte, nós temos aqui a nossa matriz triangular, ou seja, a situação de sistema escalonado, que é o que nós queríamos. Feito isso, então, nós chegamos ao final da segunda etapa e podemos partir para o terceiro passo da resolução do sistema, que é o passo da retrosubstituição. Só para facilitar, eu vou reescrever essa matriz estendida no formato convencional de sistema. Você pode realizar o cálculo direto da matriz, não tem nenhum problema. Então aqui é só para ser um pouco mais didático e permitir que as pessoas possam visualizar o porquê dos cálculos da retrosubstituição que são feitos. O primeiro passo na retrosubstituição é encontrar o valor da última variável, já que ela está numa equação que tem apenas ela. Então basta fazer a divisão aqui de menos 38,571
por menos 4,286, e aí nós encontramos o valor de x3 igual a 9. De posse desse valor de x3, eu substituo na segunda equação do sistema. E aí, nós ficamos com 1,75x2 menos 2,75 vezes 9 igual a menos 10,75. Por conveniência, esse valor de menos 2,75 vezes 9, ou seja, a substituição da variável que já encontramos que está sendo feita, eu vou chamar de uma variável AUX, até para fazer referência àquilo que nós vemos lá no código. Então, essa nossa variável AUX é menos 24,75 neste caso. Essa variável passa para o outro lado da igualdade como menos AUX. Então, eu vou ficar com menos 10,75 menos AUX. Substituindo o valor e fazendo a divisão por 1,75 para isolar o valor de x2, nós ficamos com menos 10,75 mais, lembre-se do sinal na variável AUX, 24,75 dividido por 1,75. E o resultado de x2 é 8. De posse desses dois valores, nós substituímos agora na primeira equação e fazemos o mesmo procedimento. Então, a substituição do valor de x2 menos 5 vezes o valor de x3, eu chamo aqui pela variável AUX, mais uma vez, é uma variável auxiliar, que dá menos 37. E essa variável passa para o outro lado da igualdade como menos AUX, ou seja, nesse caso, mais 37. Então, isolando o x1, ficamos com menos 41 mais 37 dividido por menos 4, que nos dá um resultado de 1, neste caso. Portanto, achamos a solução do sistema, que é 1, 8 e 9, os valores para x1, para x2 e para x3. Então, esta é a resolução de um sistema de equações lineares utilizando o método de eliminação de Gauss com pivotamento parcial. Isso aí.